Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, aula 20 de estruturas algébricas, dando continuidade ao estudo que nós já estamos fazendo sobre teoria de anéis, eu vou apresentar a definição formal de homomorfismos entre anéis, depois vou apresentar a resolução de alguns exemplos, em seguida algumas proposições relacionadas e vou finalizar com a resolução de dois tópicos de um exercício dessa teoria. Eu espero que todos gostem, vamos para a aula. Eu começo então com a definição formal, de homomorfismos de anéis. Então, qual que é essa definição formal? Temos dois anéis, A e B, cada um com a sua respectiva operação de soma e com a sua respectiva operação de multiplicação. Então, não é pelo fato aqui dos símbolos utilizados serem os mesmos que as definições para essa soma e para essa multiplicação são as mesmas para o outro anel, tudo bem? Então, temos dois anéis com as suas operações. Nós vamos dizer que uma aplicação que leva elementos do anel A no anel B é um homomorfismo se para quaisquer dois elementos do domínio, ou seja, para quaisquer dois elementos do anel A, tem que valer que f de x mais y é igual à soma do f de x com o f de y, e a mesma característica para o produto, assim como era feito lá para homomorfismo de grupos. Existe a preservação das operações. Então, o f de x vezes y tem que ser igual ao f de x vezes o f de y. Então, tem que valer aquela preservação da operação para cada uma das duas operações dos anéis. Então, quando eu operar aqui com a operação, obviamente, do anel A, porque eu estou tomando dois elementos em A, o resultado tem que ser a imagem de um somado com a imagem do outro. Agora, essa soma tem que ser com a operação de soma do anel B, porque tanto o f de x quanto o f de y estão em B. E a mesma coisa para o produto. Aqui eu tenho o produto em A e aqui eu tenho o produto em B. Então, se essas duas condições forem satisfeitas para quaisquer dois elementos do anel A, nós dizemos que essa aplicação é um homomorfismo de anéis, tudo bem? Na prática, o que isso vai significar? Então, eu tenho aqui um anel A e um anel B, e uma aplicação que leva elementos de A em elementos de B. Obviamente, se eu tomar quaisquer dois elementos x e y em A, ambos esses elementos possuem as suas respectivas imagens lá no anel B. Então, vou ter o f de x e o f de y associados a esses dois elementos. Ora, como A é um anel, tem que valer o fechamento tanto para a soma quanto para a multiplicação. Então, se x e y estão em A, obviamente o x mais y está em A e também o x vezes y está em A, ok? Então, o que vai significar falar que essa aplicação é um homomorfismo? Vai significar concluir que a imagem do x mais y tem que ser a soma dessas duas imagens, do x e do y, f de x mais f de y. E a mesma característica para o produto. Como aqui eu tenho x vezes y, a imagem do x vezes y tem que ser o produto de cada uma dessas imagens, f de x vezes f de y. É isso que significa falar que essa aplicação é um homomorfismo de anéis. Tudo bem? Dando continuidade, agora o nosso primeiro exemplo, para quaisquer dois anéis A e B, a aplicação que leva A em B, definida por f de x igual ao elemento neutro da adição do anel B para qualquer x, é um homomorfismo de anéis. Então, aquela função que leva qualquer elemento de A no zero de B é, com certeza, um homomorfismo de anéis. Como que a gente prova isso? Verificando que aquelas duas condições são satisfeitas. Então, nós tomamos dois elementos genéricos de A, x e y. Então, nós temos o seguinte. O f da soma desses dois elementos vai ter que ser o zero de B, correto? Porque essa função leva qualquer elemento de A no zero de B. O x mais y é um elemento de A, então a imagem dele tem que ser o zero de B. Só que o zero de B, a gente pode escrever, obviamente, como zero de B mais zero de B, porque é o elemento neutro da adição. Então, somar ele com ele mesmo vai dar ele mesmo. E o zero de B e o outro zero de B, nós podemos escrever um deles como f de x e o outro como f de y, já que tanto f de x quanto f de y são iguais a zero de B pela forma como a função foi definida. Conclusão, o f de x mais y é igual a f de x mais o f de y para quaisquer dois elementos x e y do anel A. Tudo bem?
Agora vamos verificar se essa característica também funciona para a multiplicação desses dois elementos. Então vamos fazer f de x vezes y. F de x vezes y tem que ser igual a zero de b, porque x vezes y ainda é um elemento de A e, por definição, todo elemento de A é elevado no zero de b. Podemos reescrever zero de b como zero de b vezes zero de b e cada um deles nós vamos representar um deles por f de x e o outro por f de y. Conclusão: f de x vezes y é f de x vezes f de y para quaisquer dois elementos x e y de A. Acabamos de verificar cada uma daquelas duas condições que garantem que uma aplicação vai ser um homomorfismo de anéis. Então, como ambas são válidas, significa que essa aplicação é um homomorfismo do anel A para o anel B. Ok? O exemplo 2, vamos verificar também que essa aplicação é um homomorfismo. Que aplicação que é essa? Ela leva elementos dos inteiros no conjunto dos pares ordenados de inteiros com produto direto. Então, aqui está indicando para a gente qual que é a operação de multiplicação aqui nesse conjunto. Vai ser o produto direto, ou seja, na multiplicação, a gente multiplica coordenada a coordenada de cada par ordenado. Então, essa aplicação de A em B, onde A é o conjunto dos inteiros e B é o conjunto dos pares ordenados dos inteiros, definida de que forma? Ela pega cada n pertencente a Z e leva no par ordenado de inteiros, onde a primeira coordenada é aquele inteiro que eu tomei lá no domínio e a segunda coordenada sempre vai ser igual a zero, o número inteiro zero. Essa aplicação, definida dessa forma, é um homomorfismo. Como que a gente prova isso? Provando que aquelas duas condições são verificadas. Como eu tinha comentado aqui, só para relembrar, a multiplicação de pares ordenados vai ser dada com produto direto, ou seja, coordenada a coordenada. Primeira multiplicada por primeira, A vezes C. Segunda com segunda, B vezes D. Só para relembrar aqui como que nós vamos fazer para operar, usando a multiplicação, os elementos aqui de B. Tudo bem? Bom, de fato, como nós verificamos isso? Tomamos aqui dois elementos genéricos do domínio, que é o conjunto A, que a gente já sabe que é o conjunto dos inteiros. E para esses elementos genéricos, nós temos que verificar aquelas duas condições. Então, para a primeira delas, que é a soma, a imagem da soma dos dois elementos, f de m mais n, nós sabemos, pela forma como a função foi definida, que o resultado vai ser o par ordenado, onde a primeira coordenada é aquele elemento do domínio, que nesse caso é m mais n, e a segunda coordenada sempre é zero. Então, f de m mais n é o par ordenado m mais n, zero. Esse par ordenado, usando uma adição usual de pares ordenados, já que aqui não foi informada nenhuma operação específica, a gente usa a operação usual. Nós podemos reescrevê-lo como m0 mais n0, ok? Porque se eu somar esses dois pares ordenados aqui, eu volto nesse resultado. Só que m0 é exatamente o f de m, e o n0 é o f de n. Então, nós temos aqui f de m mais f de n. Conclusão, a soma, a imagem da soma de m e n é f de m mais f de n. Primeira condição verificada. Passamos para a segunda, f de m vezes n. Pela forma como a função foi definida, isso é o par ordenado mn0, que pode ser reescrito, já que a multiplicação aqui é o produto direto, como m0 vezes n0. m0 nós já vimos que é o f de m e o n0 é o f de n. Então, nós temos f de m vezes f de n. Conclusão, f de m vezes n é f de m vezes f de n. As duas condições são satisfeitas. E já que isso acontece, significa que nós estamos diante de um homomorfismo de anéis. Tá certo? Dando continuidade, uma proposição sobre o homomorfismo de anéis, composta aqui por três partes. A primeira delas é que a imagem do elemento neutro da soma de A sempre será o elemento neutro da soma de B, ou seja, f de 0 de A vai ser o 0 de B. A segunda é que f de menos x sempre é igual a menos f de x, ou seja, a imagem do simétrico de x sempre será o simétrico da imagem de x. E a terceira, f de x menos y é f de x menos f de y. É muito tranquilo de perceber que essas três propriedades são parecidas com muitas que nós já vimos lá para o homomorfismo de grupos.
elas são decorrentes diretamente do fato de F ser um homomorfismo do grupo aditivo A no grupo aditivo B. Nós vimos que aquela primeira condição, né, o F da soma tem que ser a soma dos Fs, que nós vimos no slide anterior, e nos slides anteriores, né? E isso, essa propriedade, nos permite provar a proposição 1, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Já a segunda proposição garante para a gente o seguinte: se nós tivermos um anel, um homomorfismo de anéis, né, F, que for sobrejetor e sendo o anel A possuindo unidade, então o anel A possui o elemento neutro da multiplicação, obrigatoriamente vai valer que a imagem do elemento neutro de A tem que ser o elemento neutro de B. Isso força que sempre que isso acontecer, o anel B tem que possuir unidade também, ok? E a segunda condição é que se x é um elemento inversível do anel A, então o f de x também vai ter que ter inverso, né? Ele também é inversível, e essa inversa é simplesmente a imagem da inversa de x. É uma propriedade semelhante também a uma que nós já vimos lá para homomorfismos de grupos. E como que nós provamos essas duas características da proposição 2? Na primeira delas, como f é uma função sobrejetiva, significa que, dado qualquer elemento no conjunto B, no anel B, tem que existir um elemento no anel A, tal que esse elemento y de B tem que ser a imagem desse elemento do anel A. Ou seja, nós estamos usando aqui simplesmente a definição do fato de f ser sobrejetiva. Significa que para cada elemento no contradomínio tem que existir um elemento no domínio, que a imagem desse elemento do domínio é igual àquele elemento y, nesse caso, né, do contradomínio. Já que isso acontece, se eu pegar esse elemento y vezes f de 1 do anel A, vezes o f da unidade de A, isso é a mesma coisa de f de x, já que o y é o f de x, vezes o f da unidade de A. Como por hipótese nós temos um homomorfismo, f de x vezes f da unidade é a mesma coisa de f de x vezes a unidade. E x vezes a unidade de A, como a unidade é o elemento neutro da multiplicação, significa apenas f de x. Ou seja, y vezes f de 1 de A é o f de x. E o f de x é y. Então significa, entre outras palavras, que y vezes f da unidade é igual ao próprio y. E na prática isso significa que esse f da unidade está fazendo o papel da unidade do B. Por quê? Y está em B. F de 1 de A também está em B. Temos y, é um elemento de B, vezes um outro elemento de B, e o resultado está dando esse primeiro elemento. Então quer dizer que o f de 1 de A tem que ser a unidade do B. Então isso garante que a unidade do B tem que existir e que o f da unidade de A tem que ser a unidade do B. Se nós fizermos agora, para mostrar que vale a comutativa para esse caso, né, é o mesmo processo. F de 1 de A vezes y, isso é f de 1 de A vezes f de x, que é f de 1 vezes x, que é f de x, que é igual a y. A conclusão é a mesma, que f de 1 de A tem que ser o elemento neutro da multiplicação do anel B. Então, nós garantimos que vale a primeira condição. Tudo bem? Agora, para verificar a segunda, a ideia é muito parecida. Na segunda, só para relembrar aqui, nós queremos garantir que se x for um elemento inversível, o f de x também é, e tem que valer essa condição. A inversa do f de x é igual à imagem do x a menos 1. Né? A inversa do f de x é o f da inversa do elemento x. Então, como a gente prova isso? Nós sabemos que f de x vezes f de x a menos 1 é a mesma coisa de f de x vezes x a menos 1, pelo fato de f ser um homomorfismo, ok? Nós podemos pegar separado e juntar aqui na mesma aplicação. Só que x vezes x a menos 1, por hipótese, né, por definição, é 1 de A, porque x e x a menos 1 são inversos, então o resultado tem que ser o elemento neutro do anel A. E o f de 1 de A, nós já sabemos que é o 1 de B. Conclusão: f de x multiplicado por f de x a menos 1 é igual a 1 de B. Ou seja, o f de x é o inverso de f de x a menos 1, ou o f de x a menos 1 é o inverso de f de x, que é exatamente o que está escrito aqui. Ó. O f de x a menos 1 é o inverso de f de x.
Agora, só falta a gente provar que vale também quando as posições aqui estão trocadas, né? Então, se eu trocar, o processo é exatamente o mesmo. O resultado vai ser que o f de x a menos 1 é o f de x a menos 1, ou seja, é o inverso do f de x. Então, fica demonstrado também essa segunda condição da proposição 2. Já a proposição 3 é a seguinte: dado um f de A em B, homomorfismo do anel A para B, e vamos considerar ainda K como sendo um subanel de A. Então, nessas condições, obrigatoriamente, a imagem desse subanel vai ser um subanel também, só que agora do anel B. Mas o que isso significa aqui na prática? Eu não vou demonstrar a proposição, mas vou dar uma representação geométrica que facilita esse entendimento. Então, nós temos aqui dois anéis, A e B, e um homomorfismo F, que leva elementos de A em elementos de B. Vamos considerar ainda que K é um subanel de A. O que é um subanel de A? É um anel dentro do anel A. Então, nós temos aqui um subanel K. Esse subanel K, obviamente, vai ter uma imagem aqui, que é o F de K. O que essa proposição garante para a gente? Sendo K um subanel de A, o conjunto das imagens aqui desse subanel K, o F de K, será também um subanel do anel B. É isso que essa proposição garante para a gente, tudo bem? E a proposição 4, seja f de A em B um homomorfismo agora de corpos, então f de 1 de A sendo diferente do zero de B, ou seja, o f da unidade de A não pode ser o elemento neutro da adição de B, e K um subcorpo de A, então o f de K vai ser um subcorpo de B. É idêntica à anterior, com a diferença de que lá nós tínhamos anéis e subanéis, e agora aqui nós temos corpos e subcorpos, tá certo? Então, na prática, o processo é mais ou menos o mesmo, com a diferença aqui de que esse 1 de A, que é a unidade de A, não vai ser levado no zero de B, garantindo isso. Então, esse elemento B aqui, que é a imagem do 1 de A, não pode ser o zero de B. E aí nós tomamos um subcorpo K do anel A, esse K vai ter a sua imagem lá no conjunto B, no anel B, e nós garantimos que esse F de K, o conjunto das imagens desse subcorpo K, ainda será um subcorpo, só que obviamente do corpo B, tá certo? Agora, a última proposição de hoje, temos F de A em B e G de B em C, dois homomorfismos de anéis. Então, a composição desses homomorfismos ainda é um homomorfismo, ou seja, G bola F, que vai de A para C, ainda é homomorfismo. Essa proposição é muito fácil de entender, né? Nós temos aqui A, B e C anéis, temos um homomorfismo F, que leva elementos de A em B, e um homomorfismo G, que leva elementos de B em C. Aquela composição G bola F, que leva elementos de A direto em elementos de C, ainda será um homomorfismo. É isso que essa proposição está garantindo, tá certo? Para finalizar, eu vou resolver aqui alguns itens do exercício 59, lá do livro de Álgebra Moderna do Higino e do IES, as letras A e C. Nós queremos verificar se essas funções dadas são ou não homomorfismo do anel A para o anel B, nesses casos. Na letra A, nós temos A e B números inteiros, então o anel dos inteiros, tanto para o domínio quanto para o contradomínio. E essa função é dada de que maneira? Ela pega cada elemento de A, que é o conjunto dos inteiros, e leva nesse elemento adicionado um com 1 lá no conjunto dos inteiros também, lá no contradomínio. Como a gente verifica se essa função é ou não um homomorfismo desses anéis? Então, nós tomamos dois elementos genéricos e vamos verificar se aquelas duas condições são satisfeitas. Então, primeiro pegamos a soma, f de x mais y. Olha para a função aqui, ó. Ela foi definida como f de x igual a x mais 1. Então, ela pega o elemento que estiver aqui no f de x, então ela pega esse x e soma com 1 para encontrar a imagem. Qual que é o resultado que está aqui? Ó? É x mais y. Então, f de x mais y vai ser esse elemento, que é o x mais y, somado com 1. Então, isso é x mais y mais 1. Agora, percebam que esse resultado é diferente de x mais 1 mais y mais 1, não é? E por que eu coloquei isso aqui? Porque x mais 1 é exatamente o f de x. E y mais 1
será o f de y. Então, isso aqui é igual a f de x mais f de y. Então, nós temos que o f de x mais o f de y é diferente do f de x mais y. Tudo bem? Então, aqui já prova para a gente que uma das duas condições que são obrigatórias para ser um homomorfismo de anéis não foi verificada. E se uma não foi verificada, já é o suficiente para a gente garantir que essa função não é um homomorfismo de anéis. Tá joia? Agora, para a letra C, nós temos como domínio o conjunto dos inteiros, que ele chamou de A, e para o contradomínio o conjunto dos pares ordenados de inteiros, que foi chamado de B. E como que a função é dada? Ela pega cada elemento de A, que é o conjunto dos inteiros, e leva no par ordenado de inteiros, onde a primeira coordenada sempre é 0, ela está fixa, e a segunda coordenada vai ser aquele elemento que foi tomado no domínio, que é o x. Tudo bem? Então, nós vamos verificar da seguinte maneira. Tomamos novamente dois elementos genéricos do domínio, que é o conjunto dos inteiros, e verificamos se a soma tem aquela propriedade, f de x mais y. Será que vai ser f de x mais f de y? Então, vamos verificar. F de x mais y, pela forma como a função foi definida, olha lá, ela pega o elemento que está sendo calculado a imagem e leva no par ordenado, onde a primeira coordenada é sempre 0 e a segunda é aquele elemento que está sendo calculado a imagem. O elemento que nós estamos calculando a imagem aqui é x mais y. Então, o resultado disso vai ser 0 e x mais y, esse par ordenado, que pode ser reescrito como 0x mais 0y. Se nós somarmos coordenada a coordenada, nós voltamos nesse resultado aqui. Então, são iguais. Só que 0x é o f de x e 0y é o f de y. Então, nós temos a garantia de que f de x mais y é f de x mais f de y para quaisquer dois elementos do anel A. Para o produto, da mesma forma, f de x vezes y é 0x vezes y, pela forma como a função foi definida, que nós podemos escrever considerando o produto direto, já que não foi indicada uma operação de multiplicação aqui, vamos utilizar a usual, vai ser igual a 0 de x vezes 0 de y. Se nós multiplicarmos coordenada a coordenada, nós voltamos aqui nesse resultado. 0x é f de x, 0y é f de y, ou seja, f de x vezes y é f de x vezes f de y para quaisquer dois elementos do anel A, que é o conjunto dos inteiros. Aqui eu só esqueci, só troquei, né? Aqui não é pertence, aqui é igual, tudo bem? Em consequência disso, já que as duas condições para ser de fato um homomorfismo de anéis são satisfeitas, significa que essa função f é com certeza um homomorfismo de anéis. Tá certo, pessoal? Então eu fico por aqui, espero que todos vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Um abraço, tchau!